Fala, criativo, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E hoje a gente vai estar fazendo essa arte aqui do nicho fitness, né? A gente vai fazer esse criativo aqui para a venda de suplementos, tá? Poderia também ser um nicho aqui convidando a pessoa para se inscrever na academia, alguma coisa do tipo assim. Então, vamos começar aqui. Como que a gente criou essa arte aqui? Perceba aqui, ó, que são duas imagens, ó. Essa imagem aqui da mulher treinando aqui é o nosso background principal. Aqui tem a foto do nosso produto, tá? Nas extremidades aqui a gente botou aquele efeito lá do blur. Aqui tem alguns elementos sobrepostos, né, um em cima do outro aqui. E depois o nosso texto aqui para completar a nossa arte. Então vamos adicionar aqui uma nova página e eu vou jogar ela aqui para cima. Então a primeira coisa que a gente vai começar a fazer é adicionar aquela imagem de background. Então vou vir aqui no menu de fotos do Canva, ou se você quiser importar a sua imagem do seu computador, você pode vir no menu de uploads e importar ela também. Então vou vir aqui no menu de fotos, vou digitar aqui, ó, academia. Ó, perceba que tem várias imagens aqui, ó, gratuitas, ó. Muitas imagens gratuitas, tá? Que você pode estar utilizando aí. Aqui nesse exemplo, a imagem que eu utilizei foi essa aqui, ó. Foi essa imagem aqui que eu utilizei de background. Só que eu usei ela de uma forma invertida, tá? Porque eu queria colocar o texto na direita. Então, a maior parte aqui, ó, desfocada na nossa imagem é o lado esquerdo, né? Então, eu vim aqui, ó, no menu inverter horizontalmente. Aí depois o que eu fiz? A gente vai fazer o que agora? Botão direito, definir imagem com plano de fundo. Pronto, já está ajustada a nossa imagem aqui. Agora a gente vai dar 2 cliques nela e arrastar ela um pouco aqui para a esquerda. E vai dar um Enter. Ó, foi mais ou menos aqui que eu deixei ela. Um pouquinho mais para a esquerda. Até sumir essa parte aqui, ó. Ok? Agora, o que a gente vai fazer nessa imagem? Como o nosso objetivo principal aqui é a venda do produto, então como essa imagem aqui que a gente está utilizando é o nosso background, dessa vez a gente vai colocar essa foto aqui em preto e branco. Como que a gente faz isso? Clica na imagem aqui, vem editar imagem e aqui, ó, essas ferramentas aqui a gente pode estar alterando aqui a nossa imagem. Posso vir aqui no menu de saturação, deixar ela toda em preto e branco. Posso vir aqui no menu de contraste e aumentar o contraste para os preços dela ficarem mais intensos, tá? Os preços da imagem, ó. Perceba que quanto eu tiro fica menos contrastado, ó. E quanto mais a gente coloca, mais os preços, ó. Mais os preços aqui na nossa imagem se destacam, né? Então a gente vai aumentar um pouco aqui, ó. Eu acho que o 20 aqui tá bom. A gente também pode estar alterando o brilho, ó. Pode alterar o brilho da nossa imagem. Eu vou deixar ele em 0 mesmo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente pode adicionar aquele texto aqui, ó, da parte de cima aqui, ó. Aqui temos os melhores suplementos. Qual fonte que foi que a gente utilizou aqui? Essa aqui, ó, Barlow Condensed. Essa aqui, ó, Barlow Condensed Bold. Então vai ser a mesma que a gente vai adicionar aqui em cima. Clico no meio da tela, aperto o T no teclado. Ele já copiou aquela fonte lá, ó. Agora é só a gente digitar o texto. Aqui temos. Vou colocar ele na cor branca. Vou jogar aqui para cima. Vou ajustar ele aqui. Vou aplicar um efeito aqui também, um sombreado, para ele dar tipo um 3D ali no nosso texto, né?
E vou adicionar aqui a cor. Vou adicionar esse cinza escuro aqui. Deixa eu ver se foi o mesmo que eu utilizei. Foi um cinza escuro. Vou adicionar esse cinza escuro aqui. Aqui temos... Agora a gente pode duplicar, ó, Ctrl C, Ctrl V. Digitar aqui os melhores. Vou diminuir um pouco essa letra. Para ela encaixar aqui, ó, nas extremidades da frase de cima, tá? Eu posso chegar um pouco mais para perto. O efeito ele já copiou, como eu dupliquei. E agora novamente, vamos colocar os suplementos. Ctrl C, Ctrl V. Suplementos. Vamos diminuir um pouco a letra também. E vamos alinhar ela aqui, ó. Agora, esse último aqui a gente vai adicionar aquele verde. Ó, esse verde aqui. Qual é o código dele? Eu vou mostrar para vocês agora, ó. Hashtag 7ED957. Caso você não tenha assistido as outras aulas e não sabe como usar esse código, é só você vir aqui, ó. Clica aqui e você pode digitar aquele código aqui, tá bom? Pronto, já adicionamos aqui o nosso primeiro texto. Agora a gente vai adicionar essa imagem aqui, ó. Então eu vou vir aqui no menu de fotos e eu vou digitar aqui, ó, Whey Protein. Aqui, ó, já vai ter várias imagens também. Ó, aqui, ó, imagem gratuita. Tem muitas imagens aqui, tá? Que vocês podem estar utilizando. A imagem que eu vou utilizar aqui vai ser essa aqui, ó. Essa imagem aqui, só que ela tá com fundo preto. Então eu vou vir aqui, editar imagem, removedor de fundo. Esse removedor de fundo, tá? Ele é na versão Pro. Caso você não tenha a versão Pro, você pode usar esse site aqui, ó. remove.bg. Aí é só você colar a sua imagem aqui, ó. Você arrasta ela para cá e depois você vai fazer o download dela sem o fundo. Já é uma alternativa caso você não tenha o Canva Pro, tá? Tá carregando aqui. Pronto, já removeu o fundo da nossa imagem. Vou colocar ela bem aqui embaixo. E agora eu vou redimensionar ela. Vou ajustar ela mais ou menos aqui assim. Vou tirar um pouco desse contraste dela, deixar um pouco mais fraco. A saturação também, tirar só um -5 aqui, para ela não ficar tão forte aqui na nossa imagem, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar aquela parte que fica atrás do texto aqui, ó, do valor. Na verdade, a gente vai colocar o preço, né? Então, como é que a gente fez isso aí? A gente vem aqui no menu de elementos, linhas e formas e adicionou esse aqui, ó, quadrado. Agora é só arrastar ele aqui para o lado e a gente pode redimensionar ele. Vou redimensionar ele mais ou menos assim. Colocar ele um pouquinho mais estreito. Um pouquinho mais estreito aqui. Vou colocar ele na cor branca, tá? O de trás a gente vai colocar na cor branca. Agora a gente duplica ele, ó, Ctrl C, Ctrl V. E vamos colocar nessa cor verde aqui, que é aquele código que eu já passei para vocês. Agora é só você dar um clique aqui e ajustar ele no teclado. O que eu faço? Eu jogo ele um pouquinho para cima e um pouquinho para a esquerda. Até ficar com esse ângulo aqui, ó. Como se tivesse uma sombra, tá?
Pronto, adicionado aqui. Agora é só a gente adicionar aqui o valor. Essa fonte aqui é a mesma, ó. Barlow Condensed, vou copiar esse texto aqui. E vou colar ele aqui, ó. E agora o valor, ó, foi na mesma fonte também, ó. R$ 39,90. Vou copiar e vou colar ele aqui, ó. Certo, agora o que a gente pode estar fazendo? A gente pode selecionar isso aqui tudo e jogar ele um pouquinho mais para a direita. A gente joga um pouco para a direita. E essa imagem aqui do nosso produto, a gente pode adicionar ela na frente. Para dar esse efeito aqui, ó. Um efeito aqui 3D chamando a atenção aqui mais para o nosso produto do que para o preço, tá? Posso chegar ele um pouquinho mais para a esquerda aqui, ó, para não esconder o texto ali, né? A partir de... Chegar um pouquinho para a direita aqui, ó. Só que a nossa imagem ainda tá faltando alguma coisa, né? O que a gente pode adicionar aqui agora? É esses efeitos aqui do blur, né? Para dar um complemento para nossa arte. Então a gente vai vir agora aqui na aba de elementos e vai digitar aqui o blur. A gente já vai pegar esse primeiro que aparece aqui, ó, porque ele dá a opção para a gente trocar de cor. Vou adicionar esse mesmo verde que eu estou utilizando em toda a nossa arte. Vou arrastar ela aqui para baixo agora, é só aumentar, ó, para dar aqui um desfoque, ó. Colocar mais ou menos aqui embaixo para dar um efeito. Agora eu vou pegar esse aqui, vou duplicar ele, Ctrl C, Ctrl V, e vou colocar ele aqui em cima, atrás desse texto aqui, ó. Vou aumentar bem ele, ó. E vou colocar atrás desse texto aqui. Posição, enviar para trás, ó. Aí depois é só você ajustar da melhor forma aí que ficar para você, tá? Essa imagem aqui eu vou dar mais uma ajustada nela aqui, ó. Que ela tá com esse corte aqui, então eu vou deixar ela a menor parte possível aqui, ó, para não aparecer muito aquele corte ali. Eu vou deixar ela terminando ali, ó, perto do nosso texto. Certo? Basicamente igual essa aqui, ó. Essa parte aqui ficou um pouco forte, eu vou deixar um pouquinho mais para cima. E pronto, tá? Finalizada aqui a nossa arte. A gente colocou aqui o nosso texto, né, com esse efeito aqui, ó, numa caixinha em 3D. A gente também colocou aqui o nosso texto principal aqui em cima. E aqui, ó, a imagem do nosso produto, né, que poderia ser tanto uma imagem aqui mostrando aqui o uso do nosso produto, né, quanto poderia ser uma imagem do próprio pote de whey, que é igual essa imagem que eu vou mostrar para vocês aqui agora. A gente poderia substituir aquela imagem lá por a imagem do seu produto, tá? Então depois que você tem essa arte principal aqui para sua loja, você pode ir adaptando aqui, utilizando as mesmas cores, né, a mesma paleta de cores, e você pode ir adaptando aí para fazer para diversos produtos que você tenha na sua loja ou para a loja do seu cliente. Então, os elementos que a gente utilizou foi esse aqui, ó, Whey Protein, a academia, e a gente conseguiu chegar nesse resultado aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e eu te vejo nas próximas aulas.